Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí na fronteira oeste, na Serra Gaúcha, litoral, norte, na região sul, no centro, noroeste, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência. Estou recebendo hoje, com muito prazer, secretária de Estado, Márcia Santana, que é a secretária que trata sobre os direitos da mulher. Seja bem-vinda, prazer muito grande recebê-la. Prazer é todo meu, né? Uma boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu sempre digo que, em especial, as telespectadoras mulheres, porque são essas que nós trabalhamos, é para essas que nós estamos, para essas e para o conjunto das famílias, mas que nós trabalhamos no Rio Grande do Sul. Então, eu que agradeço novamente poder estar aqui no programa conversando com vocês e falando sobre as ações, as políticas que nós estamos desenvolvendo no âmbito aí do Rio Grande do Sul. Bom, nós já estamos antecipando aqui no programa de hoje, né, esse momento importante, que é o mês de março, né, um mês internacional, o Dia Internacional das Mulheres. Como é que o Estado está se preparando para isso? Nossa preparação, Maurício, nós estamos construindo um conceito que é um conceito que nós chamamos de Rio Grande do Sul Lilás. É claro que o mês de março ele vem com uma simbologia muito importante em virtude do 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta, né? O Dia Internacional das Mulheres, mas a nossa agenda permanente é uma agenda para que todos os dias, né, sejam dias das mulheres, sejam dias de luta, sejam dias de afirmações e garantias de direitos. Mas é claro que o mês de março nós dialogamos então com todos os municípios, temos um conjunto de anúncios que estaremos fazendo em torno do dia, né, do dia 8 de março, alguns decretos, algumas assinaturas de políticas que serão implementadas no âmbito do governo. Teremos também em Brasília a assinatura dos nossos convênios, e convênios principalmente que trabalham com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, para que nós possamos executar aqui um projeto de 2 anos de execução que trabalha com o fortalecimento da organização produtiva das trabalhadoras rurais. Ele é um projeto que ele vai se dar numa dimensão do campo. E essa dimensão do campo, ela combina alguns critérios, que são os critérios que falam do enfrentamento às desigualdades regionais, que dialogam com o nosso programa RS Mais Igual, Rio Grande do Sul Mais Igual, Rio Grande do Sul Mais Renda, um conjunto de ações que, combinada com os projetos, com os programas, elas têm essa interface. Então, estaremos, neste mês de março, anunciando essas medidas, mas, para além disso, também criando esse conceito que eu falei, que é o Rio Grande do Sul Lilás. Nós queremos que todas as pessoas, homens e mulheres, municípios, sindicatos, todos os segmentos, assembleias, parlamentos façam uma referência ao 8 de março, podendo trazer à tona as reflexões da necessidade da construção de política para as mulheres e da garantia dos seus direitos. Quais são, assim, os pontos que a senhora poderia antecipar aos nossos telespectadores aí com esse evento que marca o Dia Internacional da Mulher? Bom, nós concorremos no governo federal que nós chamamos de selo Pró-Equidade de Gênero. A Pró-Equidade de Gênero é um projeto que ele trabalha no âmbito das repartições, principalmente repartições públicas, para que sejam desenvolvidas várias ações afirmativas onde nós tenhamos a garantia dos direitos das mulheres. Então, eu posso citar aqui que nós estamos trabalhando por uma melhoria de uma legislação que versa sobre a questão da licença maternidade. Nós estamos trabalhando no conjunto com a Brigada Militar a questão de uma padronização do próprio uniforme das mulheres, sejam policiais civis ou brigadianas, em especial as brigadianas, que muitas vezes as suas roupas, os coletes, né, esses instrumentos que são utilizados no trabalho, eles são desenhados a partir da referência do corpo masculino. Então, para a mulher, fica mais difícil. Então, a gente também já vem fazendo essa discussão. A própria questão da adequação dos espaços físicos dentro, hoje, dos quartéis, dos bombeiros, das bombeiras. Então, nós queremos também uma adequação desses espaços, porque nós ainda temos algumas dificuldades. Dentro, no âmbito do sistema penitenciário, também nós queremos uma melhoria das condições estruturais para as mulheres que estão hoje encarceradas, para as mulheres que estão privadas de liberdade. Nós temos muito ainda nos municípios do interior, onde as mulheres estão dentro de módulos e não dentro de lugares reservados. Então, esse selo Pró-Equidade, ele prevê um conjunto de ações
que diz respeito a diversas secretarias, porque isso é importante de sinalizar, Maurício. A Secretaria de Política para as Mulheres, ela atua muito fortemente na transversalidade, na transversalização das suas políticas. Também com a Secretaria de Saúde, nós queremos discutir a regulamentação, inclusive é uma lei do deputado Carrion, que regulamenta a prioridade do atendimento estético para as mulheres que tenham sido vítimas de violência, mulheres que tenham sofrido a violência física, que tenham ficado com sequelas físicas, para que ela tenha uma prioridade no serviço de saúde, no atendimento de saúde. É uma lei que foi aprovada, sancionada e carece agora da sua regulamentação. Então, nós estaremos conversando sobre isso no período de março. E tem outras ações. Então, esse selo, esse conjunto de ações de equidade de gênero que nós chamamos, e também nesse diálogo com o parlamento, nós hoje estamos aqui, inclusive, nesta casa, dialogando muito com todas as parlamentares e com os parlamentares sobre três projetos, na verdade, que nós temos aqui na casa. Um que versa sobre a necessidade da alteração da lei que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Nós sabemos que os conselhos são instâncias de participação social, de participação popular, e nós não podemos atuar no âmbito dos governos, do governo, sem a participação e a representação da sociedade civil. Então, a instituição dos conselhos, que são instâncias democráticas, elas precisam e carecem ser revitalizadas, e nós estamos fazendo esse esforço porque não podemos operar sozinhas. Temos essa convicção. Então, nós encaminhamos ao Legislativo um projeto de lei para alterar algumas questões, até porque como somos hoje Secretaria de Política para as Mulheres e a correlação de forças e as leis mudam, nós também precisamos fazer um ajuste na lei. Estamos com esse projeto hoje para ser votado. Posso falar do outro? Sim. E o outro projeto aqui, rapidamente, para finalizar, é um projeto que prevê a contratação emergencial de profissionais para atuarem no Centro de Referência Estadual Vânia Araújo, que é um centro que atende mulheres em situação de violência no estado do Rio Grande do Sul. Para o melhor atendimento, para a qualificação do atendimento, e quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, nós falamos de atendimento digno e de qualidade. Para melhor atender essas mulheres, nós precisamos de profissionais. Como não vamos ainda fazer o concurso público e é emergente é de uma emergência essa nossa demanda, nós então também enviamos aqui um projeto que prevê a contratação emergencial de profissionais para atuarem no centro de referência. Estamos contando aí com o apoio dessa casa e estamos trabalhando para que isso possa melhorar a nossa política. Secretária, eu sei que a senhora tem imprimido um ritmo forte, né, na relação do seu trabalho na Secretaria de Políticas para as Mulheres. O que a senhora traz assim no bojo de referência? A senhora tem feito vários contatos internacionais, contatos a nível nacional, enfim. Quais são os pontos assim que a senhora acha que são prioridade agora e que está imprimindo o ritmo em 2012 na Secretaria? Nós temos duas frentes, Milton, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Quando a gente fala de política para as mulheres, nós não podemos só ficar focadas no tema da violência. Por outro lado, nós temos a convicção que é a medida primeira, é o que marca, é o que está no cotidiano de muitas mulheres. Isso apareceu na Conferência Estadual de Política para as Mulheres, apareceu na Conferência Nacional de Política para as Mulheres como a necessidade. As mulheres precisam de garantia e de atendimento de qualidade. Precisam chegar numa delegacia de polícia, seja ela especializada no atendimento da mulher, seja ela não especializada, precisa ter as mesmas garantias e o mesmo acolhimento seguro. Então, os nossos equipamentos, as estruturas do Estado, elas precisam estar preparadas para receber essa mulher, precisam atender bem. Então, o enfrentamento à violência contra a mulher é um eixo importante para nós. Nós estaremos reordenando o Centro de Referência Estadual Vânia Araújo, já temos recurso no âmbito do Estado para que esta obra, a ideia é que seja na André da Rocha, esse novo espaço físico. Nós queremos
até setembro, outubro desse ano, que é uma meta, se antes, ótimo, nós estamos trabalhando para a celeridade disso, mas organizar e reformar esse espaço. Já temos o recurso para o reaparelhamento desse espaço físico, que aí é toda a questão dos equipamentos, da aquisição de mais automóveis, porque a gente sabe que a gente se desloca de um lado para o outro, então é preciso ter uma retaguarda. Esta é a nossa prioridade, organizar bem, identificar bem a rede de atendimento no Estado para poder sinalizar para as mulheres aonde elas podem ser muito bem acolhidas. E é óbvio que também dentro do âmbito da segurança pública, e estaremos no dia 6, 7, 8 e 9, organizando aqui no Estado um seminário internacional que vai discutir a questão das mulheres na segurança pública. Nós também queremos trabalhar essas questões do acolhimento, essa questão da abordagem no âmbito da segurança pública. Então, este é um dos eixos. Mas falando de enfrentamento à violência, também tem um outro muito casado, muito combinado, que é a questão da autonomia econômica e financeira das mulheres. A Secretaria trata, e ela dá para linkar projetos, se já não tem, ou se tem, ou se está pensando, na relação de políticas direcionadas às mulheres para resgatar, para tirar as dificuldades da convivência no dia a dia, da família, enfim. Como é que se coloca o poder público dentro desse processo? Milton, nós, no conjunto de ações do Estado, nós temos diversos serviços, né? Nós temos, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, nós temos hoje os Centros de Referência e Assistência Social, os Centros de Referências Especializados, que fazem todo o trabalho na área da política da assistência social, que são políticas que fazem a retaguarda a essas mulheres. Mas também, no que nós discutimos para o acolhimento das mulheres, nós temos hoje os Centros de Referência Municipais de Atendimento à mulher. Nós temos, infelizmente, isso é muito pouco ainda, mas temos no Rio Grande do Sul apenas 20 centros de referência municipais de atendimento à mulher. E por que especializar esse atendimento específico para a mulher? Porque essas necessidades culturais, sociais, específicas da mulher, específicas do debate de gênero, eles têm que ser atendidos num lugar que possa possibilitar esse olhar integral para a mulher. Então, quando a mulher chega no centro de referência, ela vai ter um atendimento jurídico-social, ela vai ter um atendimento psicossocial, ela vai ser feito todo um levantamento de quais as necessidades reais dessa mulher. A partir desse estudo, desse mapa das necessidades dessa mulher, esse centro ele vai providenciar os encaminhamentos necessários dentro da rede de atendimento para qual seja a dificuldade que aquela mulher esteja vivendo. E, bueno, se ela precisa formalizar juridicamente, organizar juridicamente a sua vida, que vai desde a questão da organização de pensão alimentícia, de reconhecimento de paternidade, de responsabilização do seu cônjuge ou dessa cônjuge no que diz respeito a uma violação dos seus direitos, vai ser encaminhada. Se ela precisa, para isso, né, para que tenha uma vida mais digna, ser encaminhada para o mundo, para o mercado de trabalho, passaria também através dessa referência por um curso de capacitação profissional, a partir desse curso de capacitação profissional, o acesso formal ao mundo do trabalho, a um trabalho digno e trabalho decente. Então, as nossas políticas, elas têm disto. Elas dialogam com conceitos e conceitos que fazem, estamos trabalhando muito com isso, mas um conceito que faça uma mudança real na vida daquela mulher. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei muito engraçada e real, e real também. Uma amiga minha disse assim, olha, eu estou cansada de xalalá. E ela, quando ela falou o xalalá, eu disse, olha, vocês falam, mas eu não consigo ver o impacto da política na transformação na vida real das mulheres. E aquela fala mexe conosco na medida em que nós, de fato, precisamos mensurar essa política pública, tem indicadores que são indicadores reais de transformação da vida dessa mulher. E essa é uma preocupação que nós estamos tendo na Secretaria. Construir as políticas e, ao mesmo tempo, monitorá-las para saber o real impacto que teve na vida daquelas mulheres na ponta. Então, políticas de enfrentamento à violência, políticas de acesso ao mundo do trabalho, são as nossas prioridades hoje dentro do governo. Neste conjunto de políticas da Secretaria dos Direitos da Mulher, eu levanto uma questão para a senhora, né? Como é que a Secretaria está se posicionando na relação da homoafetividade
especialmente com a adoção entre duas pessoas do mesmo sexo, no caso, duas mulheres, enfim. Nós temos um Estado com uma cultura, né, muito dura, difícil, com relação a essas relações de homoafetividade. Como é que está avaliando? Milton, tu está sendo muito, na verdade, é um Estado muito machista, racista e homofóbico. A verdade é essa, nós temos, infelizmente, uma cultura ainda no Brasil, e isso se expressa em vários estados, no Rio Grande do Sul não é diferente, até por conta da nossa cultura mais arraigada e muito mais conservadora. Nós temos problemas graves de homofobia. Nós temos todo e total apoio, compromisso aos direitos que os homossexuais exercem e precisam ter esses direitos garantidos. Eu trabalhei durante muitos anos com a ministra Maria do Rosário, à época que ela era deputada federal, na Câmara Federal, e acompanhei, inclusive, quando se elaborou a Lei Nacional da Adoção, a disputa que se deu, porque num dos artigos se fazia o reconhecimento e dava-se o direito aos casais homossexuais da adoção. Esse item, ele teve que ser tirado desta lei, porque senão não teria a sua aprovação na íntegra. E é uma lei muito complexa, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma lei que veio para melhorar aí esses dispositivos do que diz respeito à adoção de crianças e adolescentes, do que diz respeito à matéria da convivência familiar e comunitária. Bueno, o que aconteceu? Era uma disputa que, quando se vê todos os argumentos, a gente fica espantadas ainda de que possa existir isso em pleno século XXI, num país que aprova uma legislação como Lei Maria da Penha e outras legislações que são legislações que afirmam direitos humanos, e que no dia a dia, no nosso dia a dia, nós reforçamos essas discriminações e esses preconceitos. Nós temos alinhamento e nós temos consonância de que que a homoafetividade, casais homossexuais têm todo o direito da adoção, e a criança tem o direito a uma família. A criança tem o direito a ter uma família, a se desenvolver bem, seja ela a família com casais do mesmo sexo ou não, porque o que importa é o respeito à diversidade, o que importa é a integridade que essa criança vai viver num ambiente saudável e feliz, vai ter para isso. Então, dentro desse dispositivo, todas essas pautas que versam principalmente sobre essa questão da garantia dos direitos, nós estamos sempre alinhadas e trabalhando para isso. Agora, tem que imprimir um ritmo forte aí no sentido de esclarecer as pessoas, de educar as pessoas ou reeducar as pessoas para aceitar, né, esse tipo de relação, porque eu pergunto ao telespectador, a senhora também, não sei qual seria o comportamento, né, a reação dos colegas com uma criança, filha de duas mulheres, né, duas mulheres que resolveram adotar uma criança. Essa criança na escola, como é que ela vai ser tratada, o comportamento com os colegas, enfim, a gente já sabe que ultrapassamos uma barreira. E eu peguei isso da adolescência, enfim, na década de 70 para 80, mulheres separadas eram literalmente discriminadas. Olha, tu é filho de pais separados, olha, meu filho não vai na tua casa. Era mais ou menos assim. Quer dizer, nós estamos hoje dentro de um processo da homoafetividade com a adoção, e que eu não sei qual vai ser o comportamento, né, do lado de fora. Eu acho legal, eu acho bacana que a criança tenha uma família, ou seja com dois homens, ou seja com duas mulheres, enfim. Mas qual vai ser a reação do lado de fora, ou na escola, o dia da mãe, o dia do pai, esses eventos todos, né? Eu acho que precisa realizar um trabalho forte em cima disso. Nós temos muitos mitos e tabus, né, Milton? Muitos mitos e tabus a respeito. O que tu traz do comportamento dessa criança? Eu posso te dizer que essa criança ela vai ser a criança mais saudável, mais feliz, porque ela vai viver um processo dentro de um lar que respeita diversidades,
que respeita direitos humanos. É claro que não vai ser fácil. Eu acho que, na verdade, não é fácil para uma família que adota, para um casal de homossexuais, assumir, inclusive, a sua homoafetividade, a sua sexualidade. A gente sabe o que é a nossa convivência e como é que é o nosso mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos romper esses tabus. Eu acredito que campanhas, elas precisam ser campanhas veiculadas aí nos meios de comunicação, formadores de opinião, podendo também ter isso, sempre expressar as suas opiniões. Temos que desfazer os mitos e os tabus acerca disso. Ah, é uma criança que vai sofrer preconceitos? Bom, pode ser crianças que sofram preconceitos, mas ela está vivendo num ambiente que a faz tão plena, tão respeitosa, que pode ter certeza que esse movimento externo vai fazer, inclusive, com que ela seja um agente de poder dizer que é possível pensar diferente, inclusive para os seus coleguinhas, para os seus professores e para as suas professoras. Dos seus professores e suas professoras. Então, acho que é possível, eu tenho convicção disso. Agora, esse ambiente ele só vai ser possível de ser criado se o Estado intervir nas políticas públicas, né? Políticas que, então, venham com esses novos conceitos, com esses debates, inclusive essa nossa fala aqui, para esses vários mil telespectadores e ouvintes aí que a gente está tendo aqui, para que possam também pensar nesses novos arranjos familiares. Nós chamamos isso de novos arranjos familiares. Nós temos vários formatos, vários modelos de família. O importante é que se viva dentro de uma família que respeite a integridade física, emocional desse ser humano que está ali convivendo. É isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Se de mãe separada, se de pai separado, se de pais e mães homossexuais, isso não importa. O que importa é esse valor humano que deve ser, com certeza, conservado, que deve ser, com certeza, desenvolvido aí no âmbito das relações humanas, né, do que a gente vem discutindo. A sua história no campo social, ela tem uma relação muito forte no combate aos crimes, né? Crimes praticados contra crianças e adolescentes, crimes sexuais. Como é que está o Rio Grande do Sul hoje dentro desse quadro? O Rio Grande do Sul ele está com índices alarmantes, com situações muito graves de abuso sexual, de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o secretário Fabiano Pereira, meu colega, e aí as diretoras do departamento, a Rúbia, a Tâmara, que são as diretoras de Justiça e Direitos Humanos dos departamentos. A gente vem trabalhando muito nesta relação. A própria Secretaria de Segurança Pública, através do DECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, vem trabalhando muito no levantamento dessas notificações. E aí a gente percebe o quanto ainda há banalização desse tema do abuso sexual, da exploração sexual e principalmente contra as meninas. São meninos e meninas, mas os índices, eles ainda se elevam quando se trata de meninas e meninas entre 12 e 17 anos. Porque também tem um preconceito, né? Quando a gente fala de adolescentes e meninas adolescentes, já começa aqueles mitos de dizer, mas são tudo umas meninas assanhadinhas, mas essas meninas estão a 1000 hoje, então isso não pode ser considerado uma exploração sexual ou um abuso ou estupros. Os crimes sexuais, eles acabam sendo muito banalizados quando se chega nessa faixa etária. E se nós formos levantar as ocorrências, os boletins de ocorrência, o que é identificado, nós fazemos um levantamento a partir do que está registrado. Agora, imagine o que não está registrado, o que está dentro dos lares e que muitas vezes se expressa, e a gente fica sabendo, Milton, quando muitas vezes uma mulher que é atendida num centro de referência, quando faz aí uma retrospectiva da sua vida, ela vai lá e diz que na sua infância ela teve situações, muitas vezes, de abuso e exploração sexual. Esse tema ele não pode mais ficar no âmbito privado, ele tem que ser um tema que ele tem que ser enfrentado e erradicado. Né? E nós também precisamos aí fazer campanhas e alertas e elaborar políticas para que a gente possa tirar dessa condição de naturalidade o abuso sexual e a própria questão da exploração sexual. Eu, em 30 anos de jornalismo, me deparei com situações assim que eu nunca imaginei na minha vida no século XXI.
que eu fosse encontrar, fazer uma série de reportagens na Amazônia, no Pará, em Rondônia, no Acre, em Roraima, no Amapá, e eu encontrei, estou dizendo ao telespectador, meninas de 11, 12 anos, fui fazer matéria que se eu desse R$10, faziam sexo. R$10, um negócio impressionante. Não é o valor, se é R$10, R$100, R$1.000, não. Mas uma criança, né, de 11 anos, 12 anos, um troço assim perverso, uma coisa assim que dá náuseas, né, de ver pessoas usando essas crianças. E mais, fiquei mais indignado ainda quando eu cheguei no Pará, que procurei o superintendente da Polícia Federal, que é um gaúcho, foi corregedor da Polícia Federal aqui, inclusive na época da Operação Rodan, desse escândalo do Detran, e o doutor Abad, eu perguntei quais são os maiores problemas aqui. Eu achei que era o problema de tráfico de drogas, contrabando de madeiras, enfim, também é forte. Milton, o maior problema que eu tenho aqui é tráfico de crianças e de mulheres. Como, doutor? Funciona aqui, sim. Aqui eles vendem crianças, né, e as crianças são levadas para o Suriname, e ali para a ilha de Marajó, Suriname, e do Suriname são distribuídas para a Europa. E ele me contou um episódio assim que me chamou muita atenção. Ele prendeu um pai já de 60 e poucos anos que tinha vendido 2 filhas de 12, 13 anos, e o sujeito tinha 16 filhos, e ele fez uma descompostura com o cara, né? Não agrediu o cara, mas foi duro com o cara, e o cara olhou para ele, baixou a cabeça e disse: doutor, elas não têm o que comer. Foi a solução que eu tive. Entre passar fome e vender, eu vendi. Quer dizer, é a realidade do Brasil, né? Realidade dura e que não está só no Nordeste e no Norte. Tu está falando e eu estou me lembrando de algumas situações. Aqui no Rio Grande do Sul? E no próprio Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, se a gente pegar os eixos das rodovias, nós vamos lá para Uruguaiana, né? Vamos fazer a travessia das fronteiras. O Rio Grande do Sul tem rotas já identificadas e mapeadas. Depois, num outro momento, nós podemos, inclusive, ou se tu quiser chamar aí a Polícia Rodoviária Federal, eles têm um estudo das rotas, e as rotas gaúchas, que são rotas do crime e também crimes de exploração sexual. Nós tivemos um episódio que aconteceu no município de Gravataí, há uns 3, 4 anos atrás, agora eu não recordo, mas onde foi verificada a questão do tráfico interestadual, não era o tráfico internacional. O que geralmente acontece? A menina que é explorada sexualmente no Nordeste, ela circula de casa em casa, porque ela acaba precisando ser novidade. Ela é mercadoria, ela é vista como uma mercadoria. Ela ali já está banalizada. Então ali já não dá mais, então ela desce e vai lá para um outro estado. E assim ela vai indo, né? Então, isto é que tem que cessar. Então, nós temos o tráfico interestadual, que é justamente essas meninas passarem, e no Rio Grande do Sul tem. Nós tivemos um caso que aconteceu em Caxias do Sul, que foi imediatamente tratado, acompanhado na época pelo governo federal, pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? E outras situações. Nós tivemos também quando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou as redes de exploração sexual no Brasil, fez audiência pública no Rio Grande do Sul. Ela identificou ali casos parados, principalmente nas regiões de fronteira entre Uruguaiana aí e esses tem, lugares secretária,